Fala galera da GFight, Diego Ribas diretamente de Las Vegas para mais um vídeo de análise. E o dessa semana é sobre o promissor Jean Silva. Isso mesmo, o peso-pena da Fighting Nerds que acabou de perder o main event do Noite UFC para o compatriota Diego Lopes. Bora para mais um vídeo? Mas antes, pessoal, por favor, se inscrevam aqui no canal e ajudem a GFight a crescer na plataforma. Ativem o sininho para receber as notificações aqui do canal e também deixem um comentário, por favor. Bora pra cima, nossa meta é chegar aos 100 mil inscritos até o final deste ano. Partiu! Galera, seguinte, quem acompanha aqui o canal de forma mais fiel, digamos assim, já viu Jean Silva diversas vezes aparecer por aqui. Acontece que os assuntos com ele, desde que ele foi contratado via o programa Contender Series, eram sempre positivos, afinal ele sempre estava vencendo no octógono. Agora com a derrota a gente vai ver um lado pouco conhecido do atleta, vai ser um teste à habilidade dele de se reagrupar e lidar com o lado ruim do esporte. Para isso pretendo abordar neste vídeo o seguinte, fazer um rápido apanhado sobre quem é o Jean Silva, explicar quem é o Lorde, relembrar a sua chegada na Fighting Nerds, analisar o seu estilo de luta diferenciado, pontuar sobre a sua personalidade e, por fim, opinar sobre os seus próximos passos. Jackson Jean da Silva nasceu no Paraná, em Foz do Iguaçu, no dia 13 de dezembro de 1996. Durante a sua infância e adolescência, o Jean passou por alguns traumas familiares, como a morte do seu irmão e a prisão da sua mãe. E ele já mencionou isso aqui outras vezes no canal, e a única razão de eu estar apontando para isso é para a gente identificar o seguinte. O Jean de hoje, ele é fruto da soma de tudo que passou por ele na vida, desde os pontos positivos aos negativos. E por falar em pontos positivos, eu acho que o maior saldo que ele carrega com ele até hoje é a esposa Carol, que por sinal já foi treinadora dele de Muay Thai quando eles viviam em Florianópolis, Santa Catarina. Nesse período, o Jean tomou gosto pelo esporte, se destacou pelo seu talento e desenvolveu um hiperfoco para os treinos. Sim, é sabido nos bastidores do mundo do MMA que ele treina demais, ele é fora da casinha mesmo. E foi no sul do país, enquanto ele se desenvolvia no cenário nacional, que o Jean chegou a trocar de academias. Ele passou pelo Rangel Farias, Thiago Tavares, CM System, entre outros. Mas sempre, claro, com a companhia da esposa Carol. Não se esqueçam disso. E ao mesmo tempo que ele construía suas habilidades e perfil como atleta, ele também desenvolvia e amadurecia sua personalidade. Se você reparar bem, não são poucas as entrevistas em que o Jean fala dele mesmo em terceira pessoa ao se referir ao seu alter ego, o Lorde. O cara mais agressivo dessa parada, palavras do próprio Jean. De acordo com ele, o Lorde surgiu depois do falecimento do irmão e se tornou uma forma dele canalizar o sofrimento pelo qual passou e liberar tudo quando entrar no octógono. Lembra que eu falei que ele, assim como qualquer outra pessoa, é fruto da soma de tudo que acumulou ao longo de sua vida? Pois bem, a própria esposa do Jean, Carol, já afirmou que teve um momento que ela identificou que parecia que tinha uma outra pessoa vivendo dentro do próprio Jean. E foi a partir daí que esse alter ego foi criado e desenvolvido. E aqui, pessoal, não importa se você acredita ou não nisso, e sim o que o atleta tem a dizer a respeito. A chegada do Jean Silva Fighting Nerds veio em um momento especial. Depois de se destacar no cenário nacional do MMA, o Lorde já não tinha para onde crescer a não ser no cenário internacional. E em 2023, logo depois de se mudar para São Paulo, assinar com o empresário Ivan Jatobá e entrar para a Fighting Nerds, ele ganhou a sonhada chance de se apresentar no Contender Series. Aqui todos vocês já sabem, o Jean Silva deu show, tirou onda no Contender Series e garantiu seu contrato com o UFC sem sombra de dúvidas. E foi isso, inclusive, que marcou o início do boom da Fighting Nerds no evento, uma vez que naquela temporada não apenas o Jean, mas também o Carlos Prates e o Maurício Ruff assinaram com a organização. E foi com a Fighting Nerds que o Jean conseguiu exposição que ele nunca havia tido até então na sua carreira. Disposto a jogar o jogo do evento, ele abraçou o game com intensidade, sempre disposto a ser ativo no octógono, colecionar highlights e mostrar uma personalidade diferente. Aos comandos de Pablo Sucupira e Flávio Álvaro, o Jean se mostrou desde cedo um problema e tanto para a categoria do peso-pena do UFC. Estudioso, rápido, preciso nos seus ataques, dono de golpes potentes, o Jean também é um mestre quando o assunto é controle da distância. Especialista em golpes de encontro, ele chamou a atenção dos fãs americanos ao aceitar subir de categoria poucos dias depois de vencer uma luta para encarar o duro Drew Dober. E nesse combate ele provou mesmo que era diferenciado. Depois de machucar as duas mãos naquela luta, ele passou a desferir cotoveladas para liquidar a fatura. Um verdadeiro showman se apresentava para os fãs do esporte naquele momento.
Tão importante quanto performar na hora do combate é como o atleta ganha para si os holofotes depois da luta. Quanto maior for a capacidade do atleta em se promover, maior serão seus ganhos com seus feitos dentro do esporte. E o Jean Silva entendeu isso de forma precisa. Goste ou não dele, você vai parar para assistir as lutas dele. E é disso que o UFC precisa, de atletas diferentes, diferenciados. Dono de uma personalidade forte, Jean é intenso a todo momento, seja para provocar o adversário antes da luta, para se emocionar durante as entrevistas ou para se declarar para sua esposa. Nada do que ele faz é de forma comedida, é impossível passar batido assim. E no mundo do MMA, meus amigos, isso é um trunfo e tanto. Enquanto vencia os seus oponentes, os feitos do Jean impulsionaram sua carreira de forma meteórica, tanto que, da vitória contra o Drew Dober para cá, o seu alcance multiplicou. No entanto, depois de ter sido derrotado pelo Diego Lopes, algumas perguntas sobre o seu futuro ficaram no ar. E essas perguntas, por mais que a gente as faça ou argumente sobre elas só serão respondidas com o passar do tempo e pelo próprio atleta. O meu ponto é que ele não pode e não deve deixar para trás tudo que trouxe ele até aqui, seja sua agressividade no octógono ou seu estilo irreverente fora dele. E eu sei, muitos de vocês talvez não gostem do Jean, mas isso não importa. O fato de você saber quem ele é, ter uma opinião formada e fazer questão de ver as lutas dele, seja para torcer contra, fazem dele um ativo muito valioso para o UFC. Tenta pensar pela visão da empresa, ele chama atenção e entrega lutas incríveis no octógono. Torcer para que ele mude logo agora parece loucura. E se o Jean Silva assim fizer, vai ser um erro drástico para sua carreira. Ajustes são sempre bem-vindos. É analisar se houve erro ou algum excesso na sua promoção da luta contra o Diego Lopes e seguir em frente. O que ele fez até chegar aqui não pode ser esquecido, até porque é isso que os fãs esperam dele. O lutador é uma pessoa pública e por isso está sujeito a ter hater. Só que isso não pode ser parâmetro ou termômetro para suas atitudes. O papel do hater é criticar, e tá tudo bem. Se o Jean Silva está bem consigo mesmo e com as suas atitudes, não tem por que mudar. As únicas pessoas de quem ele falou mal, ou zombou, ou provocou foram seus próprios adversários. E eles tiveram a chance de tirar isso a limpo no dia da luta. E o Diego Lopes tirou, mérito dele. É tudo uma questão de perfil. Você nunca vai ver o Charles do Bronx ou o Diego Lopes provocando seus adversários ou subindo o tom para promover uma luta. O Jean Silva e o Renato Moicano, por exemplo, são diferentes. E é por isso que o MMA é tão bom. Porque atletas são diferentes, antes, durante e depois de suas lutas. Já pensou que chato seria se todos falassem da mesma forma e dessem as mesmas entrevistas? Seria aquele futebolês. Viemos aqui para somar, fazer o que o professor pediu e vamos atrás dos 3 pontos. Seria um tédio e todo mundo perderia com isso. E você, fã, está no seu direito de gostar ou não do Jean, de elogiar ou de criticar. Está tudo bem. Siga comentando e opinando, não tem nenhum problema. O meu ponto é que lutador, seja ele qual for, não pode se incomodar ou se comover com opiniões alheias, seja da imprensa ou dos fãs, e moldar as suas atitudes a partir disso. Se dependesse de mim, na próxima luta do Jean Silva teríamos ainda mais latidos e provocações. Tudo ali dentro do limite, claro. E a responsabilidade de segurar a bronca depois das provocações ali no octógono é única e exclusivamente do atleta. E vida que segue, pessoal. É isso então, gente, mais um vídeo entregue aqui pro canal. Deixa aqui nos comentários se você concordou ou não com os meus argumentos. Estou curioso para a opinião de vocês. Aproveitando, também deixa um like, se inscreve no canal para ajudar a gente a crescer aqui na plataforma. Por sinal, também entre no site agfight.com, o melhor do mundo das lutas em português. E se tiver um tempinho sobrando, assine a newsletter da AG Fight. Ela tem atualizações diárias, é de graça e o link está disponível na descrição deste vídeo. Diego Ribas, diretamente de Las Vegas, com mais um vídeo entregue. Até a próxima. Os.